Olá, pessoal. A gente vai começar mais uma entrevista do projeto Educadores na Covid-19. Hoje a gente está tendo a honra de receber alguns educadores do CERTA. A gente está com o Moura, que é filósofo, educador e criador do CERTA. A gente está com o Germano, já conectado também, que ele é egresso do CERTA, também educador, foi diretor do CERTA e hoje é diretor do curso técnico. E em breve, Paulo e Valdiane vão se juntar a gente para esse bate-papo. Os dois também são Beleza. ex-diretores do CERTA. O Paulo trabalha hoje especificamente coordenando os estágios e a Valdiane coordenando o trabalho com as crianças. Então, obrigada por estarem aqui com a gente. Beleza. É isso. Satisfação muito grande. A internet do Germano está caindo, por isso ele está sem vídeo. E Paulo e Valdiane estão entrando. Então, para a gente começar, eu queria perguntar para vocês o que vocês entendem como educação. É nesse nível? Não, Veja. a gente vai aprofundar, mas como muitas pessoas que vão acompanhar a entrevista não conhecem ainda o CERTA e não conhecem o projeto de vocês. E como a proposta de vocês é muito rica, a gente acha a gente que quer merece puxar ser um pouco explicado. aí. Bom, veja, eu gostaria de distinguir, né, quando a gente fala de educação, que existem diversas formas e diversas maneiras, né, como diz a própria LDB. Então, a gente pode falar da educação popular, que seria todo um formato. A gente pode falar da educação escolar, né? Então, a gente pode falar da educação do campo, a gente pode falar da educação inclusiva, etc. Então, qual dessas a gente podia concentrar mais a nossa conversa? Vocês teriam uma ideia nesse sentido para a gente poder focar mais a... Acho que pode, não sei se você está de acordo, mas acho que pode ser falar um pouco da educação popular, mas um pouco também de como o CERTA faz essa relação com a escola formal também, seja no processo do técnico, seja com as redes que vocês atuam também. Beleza. Então, o nosso processo original de trabalho com a educação foi um processo com a educação popular, né? Então, na educação popular, a compreensão e o entendimento que a gente tem é que hoje a educação popular também é um sistema educativo. Nós temos a educação formal escolar também como um sistema que é assim, extremamente estruturado, do nível nacional, lá do MEC, do nível estadual, das secretarias estaduais, do nível das gerências, do nível das secretarias municipais, até chegar na escola, até chegar no aluno. E aí tem toda uma estrutura financiada, certificada, fiscalizada, assistida pelo Estado, não é? E controlada também pelo Estado. Tem todo um sistema de certificação, de seriação, de graduação, e tem todo um currículo, um conjunto de seleção de conteúdos que o sistema faz para passar para as diversas categorias e níveis dos estudantes. Na educação popular, hoje, a gente trabalha também essa dinâmica de que a educação popular não é uma educação espontânea. Apesar de, em muitos espaços, as pessoas entram praticamente de uma forma espontânea. As pessoas entram no sistema da educação popular a partir de um desafio, a partir de uma situação indesejada, a partir de um direito que lhe foi negado, a partir de um desafio, uma necessidade, uma demanda, uma provocação. As pessoas entram nesse sistema para conseguir resolver o seu problema.
não é? Ou um problema da comunidade, um problema da rua, da vizinhança, do sítio, etc. e tal. Então, quando a pessoa entra nesse sistema de educação, ele vai começar a perceber, de uma forma muitas vezes não consciente, refletida, mas de uma forma sentida e vivenciada, e nesse processo existe um conjunto, né, um conjunto de temáticas, né, que a educação popular identifica como importante para resolver aquela questão. Por exemplo, se a questão é ambiental, existe um conjunto, né, de ações, de iniciativas, de informações, de conhecimentos práticos, técnicos, científicos, que são selecionados, né, que são selecionados para que aquela pessoa passe a conversar, a procurar saber quais são as oportunidades, os direitos, etc. Se a questão é de gênero, por exemplo, é uma questão feminista, a mesma coisa. Vai acontecer uma seleção praticamente espontânea, né? Pelo menos o início é espontâneo, de temáticas ligadas a essa questão. Se for uma questão ligada à etnia, à terra, começa também a... Né? Se for uma questão ligada à escola, começa também a ter conteúdos explícitos. Se é um movimento social, também seleciona. Então, como no sistema formal existe seleção de conteúdos e de conhecimentos, no sistema da educação popular, nós fazemos também seleção de conteúdos, só que a grande diferença é que na educação popular, os conteúdos que a gente seleciona são diretamente ligados à vida das pessoas, dos educandos e dos educadores, para resolver e levar o mais cedo possível a ações concretas, a mudança daquela realidade indesejada, né? Então, na educação popular, a gente vê que essa questão da ação, ela faz parte também do currículo. Não se admite que uma pessoa esteja falando, participando de grupos de educação popular, que não se interesse e não busque ações concretas para resolver a questão, diferente da escola. E uma outra diferença aí do currículo é que na educação popular, mais do que os elementos instrumentais da leitura, da escrita, o que conta muito são os valores. Aquilo que as pessoas passam a acreditar, porque eles precisam desenvolver muito essa questão dos valores, porque eles estão enfrentando exatamente situações indesejadas, direitos negados, e para isso ele precisa acreditar muito nele, ou nela. Ele precisa ter consciência, por exemplo, de que ele é protagonista, de que ele é sujeito da ação, e que a ação não vai ser transformada por a iniciativa de outras pessoas só. Ele vai ter que ser sujeito do conhecimento. Então, ele é protagonista da construção do conhecimento, da mesma forma que ele é protagonista também da solução do problema e da ação. Então, eu digo que no sistema da educação popular, nós temos exatamente a seleção de conteúdos, como na educação formal também a gente tem. Outra coisa muito importante nesse aspecto, na educação popular, nós estamos em um processo contínuo e permanente de avaliação. Eu digo para meus estudantes de hoje, que hoje eu sou educador também formal, que durante 40 anos eu fui educador e nunca botei uma nota. Isso quer dizer que eu nunca fiz avaliação? De jeito nenhum. Na educação popular, a avaliação, os processos, as didáticas, as dinâmicas
são muito mais rigorosos do que na educação formal. Enquanto na educação formal, a avaliação muitas vezes se restringe a um instrumento, como a prova, por exemplo, ou a nota, na educação popular, a gente avalia muitas coisas. Por exemplo, a própria felicidade das pessoas, o nível de satisfação, de autoestima das pessoas que estão envolvidas naquela luta. São pessoas que estão sofrendo, mas são pessoas que podem estar felizes pelo fato de estar em um processo de formação. A gente avalia, por exemplo, as etapas dos conhecimentos. A gente faz avaliação pedagógica dos conhecimentos, das lições aprendidas, dos passos dados. A gente avalia as dificuldades. A gente avalia resultados, né? Resultados externos da ação, mas a gente avalia resultados interiores também, né? A gente avalia valores. A gente avalia dimensão financeira, né? Resultados econômicos, não só resultados pedagógicos. Então, na educação popular, nós temos um sistema rigoroso de avaliação, bem mais do que na educação formal, né? Não tem os registros que a educação formal tem, não tem as notas, não tem a supervisão, às vezes, assim, para certificação, mas tem a contínua preocupação em ver qual é a evolução que as pessoas estão tendo. Um outro elemento bastante significativo é que na educação popular nós produzimos inúmeras didáticas, inúmeras dinâmicas, também aí incomparavelmente mais ricas do que na educação formal, né? Eu me lembro que quando eu fazia um trabalho mais na base, por exemplo, como a gente transformava os espaços mais diversos em sala de aula, em oportunidades e meios de formação. Quando a gente se reunia numa casa de farinha, quando a gente se reunia debaixo de um pé de juazeiro, de um pé de jaca, de um pé de manga, quando a gente se reunia num alpendre, quando a gente não tinha cadeiras confortáveis, quando às vezes a gente tinha que se reunir no chão, né? E quantas dinâmicas a gente utiliza de grupo, de plenária, de depoimento pessoal, não é? de arte, de teatro, de dramatizações, né? Então, há uma riqueza muito grande nesse aspecto de você selecionar didáticas. Então, o sistema educacional, como o sistema formal, tem didáticas. A outra coisa muito assim que a gente identifica na educação popular, no sistema, é que é uma formação onde prever a parceria. Então, todo mundo que se envolve numa luta necessariamente vai buscar seus parceiros. Seus parceiros que são, às vezes, comunidades locais, que pode ser um jornalista, pode ser um advogado, pode ser uma liderança de outro nível, pode ser uma ONG, pode ser um financiador, mas o fato é que na educação popular, ninguém está só com o grupo de educandos e o educador, ou os educadores e educadoras, né? Então, a gente vê que no sistema da educação popular também nós temos didáticas. Temos outras coisas que são importantes na educação popular, é que os conteúdos não são só informações e conhecimento. O conteúdo é a própria dinâmica do cotidiano, é a própria dinâmica da vida, com os seus respectivos desafios, encontros e desencontros, etc. e tal. Mas é, sobretudo, a construção de crenças, de valores. A gente está na educação popular sempre se perguntando em que é que as pessoas estão acreditando.
por exemplo, se eles acreditam que são capazes. Esse é um elemento fundamental, né? A gente gostaria muito de que nas escolas formais eles pudessem também fazer uma avaliação dessa natureza, por exemplo. Está terminando o ensino fundamental. Então, era tão bom a gente saber em que os jovens estão acreditando, terminando o curso. O que eles acreditam da imprensa, das notícias, da mídia? O que eles acreditam do potencial que eles têm, isolado, junto, etc. e tal, né? E, junto a isso, quais as transformações que ele fez, que ele passou, etc. Então, esse elemento do valor, da crença, da ética, da estética, das concepções de mundo, concepções de pessoa, concepções de trabalho, de sociedade, de natureza, esses são elementos fundamentais que a gente tem e desenvolve no sistema da educação formal. E vamos, então, perguntar na escola o que é que esses garotos eles estão, de fato, aprendendo. E aí foi que a gente começou a pesquisar e a ver que aquilo que eles aprendiam não tinha muito a ver com a vida da família, com o trabalho da família, com a cultura, com a identidade. Essas coisas passavam assim muito de longe. Quando tinha, eram coisas de forma totalmente abstrata, totalmente irracional, etc. Então, a gente percebia que a escola, em vez de estar contribuindo com os agricultores, a escola estava fazendo um processo perverso em relação à vida das pessoas, né? Estava trazendo um código escrito, não resta dúvida. As pessoas aprendiam, ou bem ou mal, aprendiam a ler, escrever, etc. Mas estava roubando a identidade. Estava roubando a autoestima, né? Estava criando uma identidade alienada, né? E foi aí, então, que a gente começou a se perguntar, mas será que a escola podia ser diferente? Será que a escola poderia trabalhar a autoestima, por exemplo, dos estudantes camponeses? Será que a escola poderia construir orgulho para a família camponesa? Será que a escola poderia valorizar os conhecimentos práticos que os agricultores desenvolvem há milênios? Será que a escola poderia valorizar a vida, o cotidiano, o saber, né? A doceira, a fazendeira, as pessoas que lidam com os animais, lidam com a natureza, as raizeiras, as plantas medicinais? Será que existia chance de ter outros conteúdos que não fossem necessariamente os conteúdos que ela valoriza? E aí, nessa perspectiva, a gente começou a se lembrar mais da educação popular. A gente começou a ver que na educação popular a gente tinha resposta para essas perguntas, né? E aí começamos a pensar que seria possível uma outra educação formal. E nessa perspectiva, até então, a gente via que as iniciativas de educação popular eram muito paralelas com a educação formal. Tanto os teóricos, né, como aqueles que executavam a educação, sempre durante o período de repressão militar, passava pelo lado um do outro, né? Ninguém ia acreditar, se quisesse fazer mudança da sociedade, que seria pela educação formal. A gente ia direto para a educação popular, porque na educação popular você tinha autonomia, você tinha liberdade, né? Você estudava a realidade, você se transformava a partir do estudo, etc. e tal. Na educação popular, quando a gente ia para a educação formal, professor que quisesse cuidar dessas coisas, ele teria que se cuidar com muito jeito, porque o próprio colega, o próprio gestor da escola poderia fazer guerra contra as iniciativas, e ele seria um estranho no ninho. E aí passamos a
se lembrar, por exemplo, que a escola poderia conhecer mais, conhecer qual é a vida das crianças, conhecer a família, conhecer o nome do pai, conhecer o nome da mãe, conhecer de onde o aluno veio, conhecer o percurso e o caminho que o aluno faz, conhecer o plantio que tem na propriedade, conhecer os animais que existem nas propriedades, conhecer as fruteiras que existem, como usam as fruteiras, como aproveitam, quais são as doenças que atingem os animais, como é que eles tratam, como é que eles preparam o alimento dos animais, quais são os tratos culturais que eles têm com as plantas, e produzir de forma científica esses conhecimentos que os agricultores têm de forma pragmática, né? Então, a contribuição dos estudantes seria nesse sentido, e não ser dois mundos paralelos. Por exemplo, nós tivemos um momento que foi altamente inspirador para a gente pensar nisso, foi quando um dos técnicos nossos, Lael Gomes, ele foi reunir os jovens das famílias com quais ele trabalhava, para fazer uma pesquisa sobre o tamanho das propriedades. E ele se espantou redondamente, porque os jovens não sabiam o tamanho das propriedades. E olham que eram propriedade de meio hectare, 2, 3, no máximo 5. Mas eles não sabiam dizer hectares. Eles sabiam dizer o nome popular, que é conta, quadra, tarefa, né? Mas o sistema métrico que eles estudam na escola é hectare. Eles não sabiam disso. E já tinha gente aí no ensino médio e já tinha gente no ensino da faculdade. E ele trouxe essa reflexão para o conjunto da equipe e nós passamos assim a ampliar essa pesquisa em outros locais. Fomos para Paraíba, fomos para Pernambuco, Alagoas, e ficamos impressionados. A colega da Paraíba que fez essa pesquisa fez com 35 professoras, que eram agricultoras, inclusive, ou esposa de agricultores. Quando ela perguntou pelo tamanho da terra, elas não sabiam. Só que para você ter uma propriedade bem desenvolvida, saber o tamanho da terra é um elemento fundamental para você fazer o planejamento, para você entender quais são os recursos que cabem nessa propriedade, que existem nessa propriedade, aquilo que você vai ter que investir, aonde é que você vai ter que plantar, aonde fica o poente, o nascente, a posição dos ventos. Tem um mundo de informações que a escola poderia ajudar, né, as crianças a entenderem. Por exemplo, outra coisa interessante, as crianças foram estudar quem cria galinha e quem não cria galinha nas comunidades. E foi muito interessante, porque no aprofundamento, eles tiveram que aprender a fazer um galinheiro. A escola foi ensinar a fazer um galinheiro. Só que para fazer um galinheiro, não é fazer de qualquer jeito. O galinheiro tem recursos técnicos, informações técnicas sobre o vento, o poente, o nascente, o sol, a luz, etc. e tal. Então, as crianças não sabiam se orientar. Onde estava o nascente, onde estava o poente, onde estava o norte, onde estava o sul, etc. e tal. Então, aprendendo a fazer um galinheiro, as crianças aprenderam isso com muito mais propriedade, né? E assim a gente tem 1000 exemplos para dar de como, quando a escola teve a oportunidade de chegar junto do conhecimento prático, valorizar a vida, valorizar o cotidiano, ficou muito mais fácil para ela ensinar português, matemática, geografia, história, não é? Eu queria até ampliar um pouco a pergunta para você costurar junto, que é como é que essa tradução é feita para o CERTA, onde há
dois elementos importantes, né? No sentido de ser educação formal e de ser uma educação que pensa o empoderamento econômico também, porque eu acho que muita gente, te escutando falar da educação popular, pode questionar num lugar de, mas e depois, se a gente prestar muita atenção nisso, onde é que vai estar o desenvolvimento dessa pessoa na sociedade, né? Conectando isso ao CERTA, e se você puder trazer um pouco da relação que vocês têm com a educação básica também, enfim, educação técnica também é educação básica, né? Mas com as redes e com os professores, como é que Beleza, vamos lá, então. ajuda esse processo? Ok. Então, veja, essa reflexão que hoje a gente faz no CERTA, nós fizemos primeiro para a escola formal, não é? Essas ideias nasceram a partir da convivência com os jovens e as famílias do campo, onde a gente encontrava os pais, as mães muito sofridas, vendo seus filhos estudarem e não trazerem nada da escola de conhecimento, por exemplo, para a propriedade. Vendo que eles se distanciavam cada vez mais do interesse da produção, do cuidado local. Vendo que cada vez mais eles se identificavam com outra cultura, com outra identidade, que não a identidade camponesa. Vendo que eles estudavam, aprendiam a ler, mas se tornavam mais tímidos, por exemplo, para discutir as coisas, etc. e tal. Eles não tinham muito autoestima por serem filhos de agricultores, tinham vergonha, né? Então, nós começamos a pensar na escola. Antes, nós não sabíamos o que era a vida escolar, não tínhamos convivência. A gente trabalhava nas comunidades, mas a escola estava lá, o posto de saúde estava lá, etc. e tal. Então, passamos a entender, mas como é que a gente vai dialogar com o pessoal da escola? O pessoal da escola e do sistema escolar, secretários, diretores, vamos ouvir, vamos escutar. E aí a gente começou a pensar e olhar que nós podemos conversar com eles, porque também somos educadores e educadoras. Não somos educadores do sistema escolar. Mas eu já tinha, a essa altura, mais de 25 anos, né, de vida de educação. Eu já tinha transformado, ajudado e contribuído com muita gente que mudou de vida a partir da educação. Então, eu sou um educador, os técnicos que estavam comigo também eram educadores. Quando nós chegamos ao nível de criar uma escola técnica, a nossa pergunta era como criar uma escola técnica dentro dessa metodologia. Deu para entender? A gente não queria, enquanto ONG, criar uma escola técnica como outras. Inclusive, a 17 quilômetros, a gente tinha uma escola técnica, que hoje é Instituto Federal. Né? E aí fomos imaginar que para ser uma escola técnica, sobretudo e de preferência para as pessoas do campo, né? Hoje não só temos pessoas do campo, hoje a gente tem muita gente da área urbana, inclusive até maioria. A gente queria que fosse um curso técnico que levasse em conta a vida dos estudantes, que levasse em conta a família, levasse em conta a propriedade, porque nós não estaríamos necessariamente preparando esses jovens para emprego fora da propriedade. A gente não queria prepará-los para mudar de lugar. A gente queria prepará-los para mudar o lugar. Então, isso era uma diretriz assim, muito forte. Então, nós fizemos todo um projeto político-pedagógico, todo um plano de curso, levando em conta os valores, as didáticas, as dinâmicas da educação popular. Como é que elas interagem com a dinâmica da educação formal? Porque hoje, esse curso técnico, ele é um curso formal, ele é um curso fiscalizado, ele é um curso financiado, né, pelo sistema formal de educação.
só fazia sentido para nós se este curso pudesse, por exemplo, desenvolver valores. Não só informação, não só conhecimento, não só conhecimento técnico, por exemplo. Tem muito aluno que chega, não tem conhecimento de uma enxada, não tem muita experiência de enxada. Mas chegam outros alunos que já são doutores nesse assunto. E assim com os animais, e assim com a cozinha, e assim com o plantio, né? E assim com a informática. Então, o curso tornou-se uma oportunidade incrível de troca, de intercâmbio de saberes. E, ao iniciar o curso, a primeira semana de aula, a nossa grande preocupação é saber exatamente quais são as expertises, quais são as experiências, a história de cada estudante e qual a contribuição que ele pode trazer e se tornar sujeito da educação. Na minha experiência no sertão, eu trabalhava na Diocese de Petrolina, em 1982, 83, né, início de 84, houve 2 anos de uma seca bastante prolongada. E aí eu trabalhava num projeto da Diocese, e a Diocese foi ajudar as pessoas a fazerem um almoço no mutirão para cavar cacimbas, onde eles tinham indicação de cacimba. E uma dessas cacimbas estava exatamente a 10 metros da casa da pessoa e a 10 metros de profundidade. E ele já sabia há muito tempo que ali tinha uma cacimba, porque uma dessas pessoas, né, que tem essa capacidade de ver água, né, e identificar veios d'água, etc. e tal, tinha dito para eles. Então, na celebração da inauguração da cisterna, toda a comunidade começou a falar, mas foi preciso uma seca, eu abri os olhos e ver o que estava tão perto de mim. E, a partir desse dia, a relação que os agricultores passaram a ter com a seca era chamar a seca de nossa professora. E aí continuaram a fazer N iniciativas por conta da seca. Né? Mobilizaram, por exemplo, o município de Uricuri, com 4.300 quilômetros. Mobilizou-se inteiro para fazer uma ocupação na cidade, para que as frentes de serviço fossem indicadas pelas comunidades e não por chefes políticos. Para que as mulheres pudessem se inscrever e para que o pessoal pudesse se inscrever a partir de 15 anos e não 18. Criaram 35 associações de compras comunitárias. Né? Desenvolveram N outras iniciativas de jovens, de mulheres, etc. A referência era, se não fosse a seca, a gente não ia aprender. Eu espero que a humanidade possa ser muito mais rica, muito mais profunda. Eu espero que os valores espirituais, por exemplo, outro elemento extremamente significativo. Eu nunca vi um tempo, aos 77 anos, onde a questão da espiritualidade tornou-se um elemento tão presente na vida das pessoas. É evidente, cada um no seu jeito, né? Fazendo meditação, fazendo jejum, fazendo doações, rezando. Nunca vi tanta gente rezando. Nunca vi tanta gente meditando. Nunca vi tanta gente filosofando sobre o sentido das coisas, o sentido da vida, afinal de contas. Né? Quem tinha investimento na bolsa, aí bastou uma coisa dessa, evaporou. Então, que sistema econômico é esse? Onde dinheiro se evapora. Como é que dinheiro se evapora? Né? E assim, sucessivamente. Então, acho que, mais que nada, agradecer a vocês. E não sei se vocês quiserem fazer algum comentário final, alguma outra coisa ainda. É isso aí, é do Covid.
Educovid.org, esse mesmo. Criado especialmente. Eu gostei, achei muito sugestivo o nome, viu? Eu fico muito feliz de estarmos pensando em soluções, sabe? Para passarmos por essa situação da pandemia. E pensar nos educadores e nas educadoras é algo muito singelo e é algo também muito inspirador. E manter essa conexão, né? Estarmos próximos, sabendo que, independente de continentes, de países, é possível a gente se comunicar e transformar essas experiências em grandes redes de fortalecimento e crescimento pessoal e profissional. Peguei só algumas informações durante, porque fica entrando e caindo novamente. Mas só queria reforçar essa importância dessa discussão e qualquer coisa a gente pode conversar no WhatsApp se precisar de alguma outra informação. Beleza? Beleza, obrigado, gente. Um super abraço e até a próxima. Belezura, então. Parece que agora Sucesso. ficou. Muito obrigado. Abraço.